Olá, eu sou Thay Trujillo e esse é o Negócios de Milhões, programa que mostra estratégias, histórias reais e bastidores de sucesso, com um toque de lifestyle e leveza. E hoje eu abro as portas da minha casa para receber alguém muito especial. Eu sempre acreditei que boas conversas acontecem ao redor de uma mesa de café. Um café quentinho, um ambiente acolhedor, nada melhor do que a minha casa para isso. Receber pessoas que inspiram, e ela é uma delas. A minha convidada de hoje é alguém que eu admiro muito. Ela largou o direito. Para quê? Para seguir uma paixão. Construiu a sua marca de joias e semijoias e virou referência aqui em Campinas. E hoje vive o propósito dela, de forma linda, sofisticada e muito inspiradora. Seja bem-vinda, Gabriela. Muito obrigada. É um prazer enorme receber você mais uma vez na minha casa, mais ainda nesse programa, que é algo muito especial na minha vida. O Negócios de Milhões vem para trazer aí essa história incrível, como a da Gabriela, que ela saiu do direito e veio para o empreendedorismo. Então eu tenho certeza que muitas mulheres que estão assistindo a gente hoje vai se identificar, alguém que está em transição de carreira, alguém que precisa de um pontapé para ter a mesma coragem que ela teve. E não é só isso. Ela me prometeu que vai contar quais são as tendências de joias e semijoias para as festas de final de ano. Então, além desse bate-papo incrível sobre empreendedorismo, a gente ainda vai ter várias dicas aí do que usar nesse final de ano. Eu quero iniciar falando um pouquinho sobre a virada de chave da sua vida. Você sair do universo jurídico, largar o OAB, colocar na gaveta e simplesmente partir para o empreendedorismo. E por que você escolheu esse ramo? Primeiro, eu queria te agradecer pela oportunidade, pela abertura da sua casa mais uma vez, para eu poder contar a minha história, que hoje eu acredito que eu tô num caminho de sucesso, mas que no começo foi muito difícil. E na verdade o que me fez mudar, eu sempre gostei muito da parte de varejo, gostei muito de vender mesmo. Eu acho que a parte de vendas, tá, o céu é o limite. Só o seu esforço, só o seu trabalho, para mim sempre foi uma coisa que brilhou os meus olhos. Então, diferente da área jurídica, que a gente sabe que, até pelo Código de Ética da OAB, advogado é o único profissional que ele não pode bater na porta do cliente. Exato. Ele tem que ficar esperando o cliente chegar, Exato. né? E na minha rotina de direito, antes de eu fazer essa transição, então eu consegui visitar várias áreas até eu decidir que não fazia mais sentido para mim. Então eu passei em concurso de estágio de defensoria pública, eu advoguei e estagiei em escritório, eu advoguei em empresa grande. Mas aliado a isso, como eu sempre gostei dessa parte do varejo, eu pensava em coisas para eu poder vender e trabalhar mesmo mantendo a minha área. Então eu sempre pensei em pegar coisas a mais para eu poder fazer um dinheiro. Eu gosto muito de conversar, eu gosto muito do público feminino. E é uma realidade. A gente sabe que muitas mulheres que estão principalmente tentando transição de carreira fazem isso, né? Continuam ali no CLT, porque precisa garantir o ganha-pão, as contas, mas pensar nessa alternativa de como começar, por onde começar, em paralelo, sem prejudicar nenhuma coisa nem outra. O primeiro momento foi para fazer um dinheiro, mas principalmente para eu pagar as semijoias que eu gostava de comprar. A minha família é uma família de portugueses, então assim, eles gostam muito, tinham o hábito de dar joia, hoje em dia é muito mais caro, mas assim, minha mãe cresceu dessa forma, minha avó cresceu dessa forma. Muda muito a questão da tendência. A semijoia, ela entrou assim de uma forma, acho que enorme no mundo de muitas mulheres, porque muda todo o visual, enfim. As semijoias dela têm uma qualidade realmente que dificilmente alguém vai saber se é uma joia ou uma semijoia. De tão boa que é e a durabilidade. E eu comecei a parar pra pensar que eu numa mesa com amigas, assim como esse café com a Thay, e juntava às vezes as minhas primas, as tias, né, mas amigas principalmente, que me pediam ajuda. Ai, como que eu monto? Eu acho tão legal o jeito que você usa. E eu dava essas dicas e acabava vendendo. Eu comecei a fazer o mesmo dinheiro, às vezes a mais do que eu tirava na empresa. Eu acabei saindo da empresa, vi realmente que dava esse dinheiro, que era legal eu revender. Tive uma tristeza muito grande na minha família, que foi descobrir que a minha avó adoeceu. E deram 6 meses de vida para ela.
E aí eu fiquei desesperada. Eu falei, minha mãe também lá de Santos, vem pra cá, não vai vir pra cá. Eu falei, eu vou sair do escritório e vou cuidar da minha avó, porque com o dinheiro que eu vendi as minhas coisas, já tava rodando assim, eu consigo ficar, eu consigo levar ela se precisar pra algum lugar. Então foi isso que me deu o start de, pera lá, eu consigo pagar as minhas contas. Hoje em dia eu tenho revendedoras, eu vou falar disso mais pra frente. Mas assim, é legal, agrega, faz uma renda boa pra você. Realmente minha avó veio a falecer 7 meses depois. Aí depois de você acompanhar a sua avó na fase delicada Sim. que ela teve, você conseguiu empreender e conseguiu iniciar o trabalho. E aí você decidiu mergulhar de vez. Aí eu decidi. Muito difícil o começo, porque você não sabe aonde procurar, né? Então muita gente falava, mas Limeira é perto de Campinas, é um polo, e é conhecido, né? Limeira é uma cidade próxima de Campinas, ela é conhecida nacionalmente como polo das semijoias. Semijoias. Tem muita inspiração, tem muita semijoia inspirada em alta joalheria mesmo, e você tem que olhar os detalhes. Eu quero que seja uma coisa de excelência mesmo, que eu olhe, que as minhas clientes fiquem satisfeitas com um padrão alto mesmo de qualidade. E uma coisa que eu sempre admirei no seu trabalho, Gabi, é que você não vende joia. Você entrega uma experiência. Tem uma preocupação na identidade de cada cliente. Eu sempre tive ponto físico. Depois, quando eu comecei por conta, né, vende daqui, vende dali, eu falei, eu preciso buscar um lugar que tenha rotatividade de pessoas, de mulheres. Eu fui buscar pontos de venda dentro de salão de beleza. Às vezes na vida corrida dela, porque tem criança, porque às vezes é uma empresária que sai cedo e volta tarde. Ela queria um presente ou ela precisava de alguma coisa ali para ser atendida naquela lacuna de preciso de atendimento 8 da noite. Você consegue me atender? Consigo. Não tinha hora para atendimento. É verdade. Ser empreendedora é não ter horário para nada. E identificar em cada cliente exatamente a identidade dela. Exatamente. Eu tento visualizar no que ela veste, no estilo dela. Aquilo vai me dando um norte para fazer um atendimento mais assertivo. E uma dúvida que eu tenho: o que uma mulher busca quando ela procura uma joia, uma semijoia? Eu acredito, Thay, que é um mix mesmo, porque muitas mulheres elas têm feito consultoria de imagem e tá percebendo que o estilo delas mudou. O acessório, ele caminha lado a lado com a roupa, com a vestimenta que você escolhe. É a era da intencionalidade. Exatamente. E muda completamente, né, o look. Em determinadas situações, alguns looks pedem um negócio mais extravagante. Maior, mas eu não falo que é mais agressivo, mas assim, peças mais marcantes. Por exemplo, o seu look hoje fez toda a diferença. E agora, como prometido, vamos falar sobre tendências. Quais seriam as melhores escolhas para o final do ano, as festas de final do ano? Então, a Gabi vai explicar um pouquinho pra gente sobre essas opções e dar aquelas dicas de tendência que a mulherada gosta. O que eu mais vendo agora pro final do ano, como a maioria das mulheres gosta de tomar um sol, gosta de ir pra praia, muitas passam um Réveillon, né, em resort, ou vai pra praia mesmo. Os acessórios em dourado é o meu campeão de vendas. Eu gosto muito de trabalhar e tá super, super tendência, assim, a mistura dos banhos. Então, tanto o banho de ouro quanto o banho de ródio branco. Tem até peças que elas já vêm misturadas, como esse meu aqui. Esse é meu todo dourado. Eu tenho ele nessa versão, tenho na versão no ródio branco e esse nos 2 banhos. E nesse mesmo estilo, olha esse brinco. Ai, que lindo. E ele é leve. Então eu tento procurar também uma coisa que... super leve. Que eu vejo... Muita gente tem problema da orelha ser rasgada. Então eu procuro peças mais leves. Vendo muito bracelete. Tem gente que gosta de dar agora pro final do ano muita coisa religiosa. Então dá um escapulário de presente. Mas eu acho que o legal, se você tivesse que apostar numa peça pro final do ano, combine com todo tipo de look, né? Eu apostaria nessas peças mais max. Tem muita gente que vai para as festas, para os clubes, mais arrumadas. Então eu também trouxe a opção do ródio branco e da prata 925. A prata 925 hoje, ela é considerada uma joia, né? As joalherias vendem prata 925 e eles estão utilizando a pedra que é o moissanite. O moissanite é uma pedra preciosa criada em laboratório, que ela se equivale à durabilidade, ao brilho de um diamante.
ela vem com certificado, ela tem um número. Para quem quer uma peça bonita, vistosa, né, uma joia, mas não quer investir tanto, ela consegue utilizar esse acessório, essa joia. Então, a aposta para esse final de ano, com certeza, nós temos aí a mistura dos banhos, peças mais imponentes. Isso. Então, a gente observa que os braceletes estão super em alta. Sim, ela tá com dois lindíssimos. E as gargantilhas. Ainda chama gargantilha? Sim, ainda chama gargantilha. As gargantilhas também estão em alta. Trouxe uma cor que tá super em alta. Na verdade, agora, pro final do ano, a gente vai ver muita peça no azul, no Yellow Fancy, que é o amarelo, que você tá com. Que é o manteiga. No amarelo e no pink. Então, o pink a gente tem tanto o pink como o pink light. Aqui a gente consegue ver duas rivieras em tons diferentes, o mais claro e o mais escuro. Essa daqui é de 4 garras, é 4 milímetros, a pedra é um pouco maior, então você consegue fazer composição para quem gosta de um busto mais cheio. A única coisa que aqui não é zircônia, é um cristal. Eu trouxe essa peça para vocês verem que vocês conseguem utilizar uma peça com um valor menor junto com uma peça de um valor agregado maior. Então aqui nós temos essa peça que é uma semijoia. Que é uma semijoia. Isso. Que seria a zircônia. A zircônia, todo o resto é zircônia, e esse daqui é um cristal. E esse é um cristal. Isso. Ela traz pro look modernidade, beleza, estilo. E agora, fala pra gente, quem quiser comprar de você, onde te encontra? A minha rede social é montenegro.semijoias e tem a minha pessoal, que é Gá Montenegro. Lá vocês podem me chamar, tem um link direto na bio que vai direto pro meu celular. Aqui embaixo também tem o WhatsApp dela, quem quiser fazer contato para conhecer um pouco mais. Isso aqui é um pedacinho de universo gigantesco de estoque, de opções que ela tem. Queria também que você pontuasse sobre a revenda. Ela tem sim a opção de você ser uma revendedora Montenegro. Até pela minha experiência, eu sei como é difícil começar. A revenda da Montenegro, ela funciona da seguinte forma. Uma análise prévia de cadastro. E aí eu monto uma maleta com itens que eu acredito que sejam mais fáceis de vender. Deixo uma máquina de cartão com ela. Então ela não vai ter nenhum tipo de investimento. É uma consignação realmente. Então as peças ficam com essa revendedora. Ela vai trabalhar e no final do mês, dali 30, 40 dias, a gente senta, faz o acerto, ela recebe a comissão dela e a gente renova a maleta novamente. As peças. Não tem investimento inicial. Exatamente. É só disposição. Exato. Se você tem amigas, frequenta academia, enfim, existem vários contextos. Isso, é um mundo de oportunidade. É só você pensar o que eu consigo fazer com essa maleta, quem eu consigo atender e ter a iniciativa, a oportunidade de poder vender. Então, mulherada, não deixem as amigas comprar com desconhecidas, tá? Tenha sempre mercadorias ali para fazer um caixa, inclusive para final de ano. Exatamente. Agora que tem bastante lembrancinha, os preços eles variam do menor ao maior, dá para atender todo tipo de público. Gá, obrigada a você pela oportunidade, por ter aberto as portas da sua casa. Eu agradeço muito. Eu que fico muito feliz de compartilhar a sua história de vida, Obrigada. Sua história de empreendedorismo e oportunidades aí para quem nos assiste. E você já me segue no Instagram? Vai lá para acompanhar novidades, bastidores, um pouco da minha rotina e o que vem de novidade por aí. Eu tô sempre postando. @TaiTrujillo. No último episódio, eu compartilhei com vocês o que eu aprendi com muitos empresários americanos. Estratégias que transformam negócios comuns em grandes estruturas. E hoje nós vamos olhar para o outro lado. O que o empresário brasileiro ainda precisa mudar para alcançar esse nível de performance. E para esse bate-papo especial, eu estou recebendo a diretora comercial da Gran Soluções, a Nádia Pontes, que esteve comigo nos Estados Unidos e acompanhou de perto tudo que pode mudar o mindset do empresário brasileiro. Seja bem-vinda novamente, Nádia. Obrigada, sempre um prazer estar aqui com você. É uma honra voltar novamente nesse programa. E vamos lá, falar um pouquinho do que aconteceu nesses 15 dias de viagem. Maravilha. Vamos. Inclusive, a Gran Soluções é a nossa patrocinadora oficial e eu vou rodar agora um pouquinho sobre mais informações de como executar desse trabalho. E o programa Negócios de Milhões tem o patrocínio da Gran Soluções.
especialista em estratégias tributárias e financeiras de forma inteligente, que ajudam empresas a reduzir carga tributária, analisar créditos e aumentar o lucro com segurança jurídica. Com a equipe técnica de alta performance, a Gran Soluções atua em todo o Brasil, oferecendo resultados reais e mensuráveis para empresários que querem crescer com gestão e inteligência. E o nosso telespectador pode ter um diagnóstico tributário gratuito. Entre em contato e descubra quando a sua empresa pode economizar. Aproveite e siga a Gran no Instagram, @gransoluções_. Bom, nós sabemos que o empresário brasileiro ele é extremamente criativo, resiliente e acostumado com desafios. Sim. Mas ainda existe uma resistência muito grande em investir em planejamento, estrutura e posicionamento. E é justamente aí que mora a diferença entre quem sobrevive e quem prospera. Vamos falar sobre isso com base em dados reais do mercado. E aí a Nádia vai me auxiliar a trazer mais informações e também dicas nesse contexto. Você que está à frente de projetos internacionais da Gran Soluções e fez um estudo de campo nos Estados Unidos e eu acompanhei de perto. Qual é o erro mais comum que você identifica na gestão empresarial brasileira hoje? O principal erro são os empresários que eles resolvem fazer tudo sozinho, né? Eles são gestores, eles são vendedores, eles são empresários, eles são, às vezes, até o cara do transporte ali. E o americano, normalmente, ele consegue delegar, ele tem facilidade, ele é condicionado desde pequeno a, se eu vou empreender, eu tenho que saber delegar também. Isso eu acho que é o que fica mais notório, assim, culturalmente. Descentralizar, né, Exato. O controle de tudo ali, Exatamente. de todas as áreas da empresa. Entendi. Então, o brasileiro centraliza, né, que é um erro comum. Ou seja, se você é empresário brasileiro, já pega essa dica, hein? Para de centralizar todas as funções em você. E é engraçado, Esse é o primeiro né, Thay? ponto. Desculpa te cortar, é engraçado que vira até um meme, né? Assim, vira uma pegadinha que o brasileiro fala, não, o que você faz na sua empresa? Eu sou tudo. Ele é o dono, mas ele se orgulha de dizer que é tudo. se orgulha de falar que ele faz tudo, e onde ele deveria estar fazendo mais a parte estratégica, pensando em expansão, pensando em melhoria, não. Ele está lá no meio da operação, super submerso e perdendo produtividade. Tem um monte de gente, às vezes, sem fazer o que ele deveria fazer, mas é isso que você falou, ele se orgulha em falar, não, eu sou tudo. Eu faço tudo. Eu tenho um controle de tudo na minha empresa. Exatamente. Ter o controle é uma coisa, executar é outra. Exatamente. Então, essa é a primeira dica mais importante. O americano, ele está acostumado a descentralizar. E o brasileiro está centralizando demais as funções. E agora eu quero trazer um bate-papo com você, Nádia, para a gente fazer uma dinâmica sobre mitos e verdades de empresários brasileiros. Para a gente identificar se de fato isso é um mito e por que é um mito e se de fato é uma verdade. Mito ou verdade? Fala para mim. Pagar imposto é simples, é só seguir o que o meu contador manda. E aí, já ouviu isso, né? Muitas vezes. Mito, com certeza. O contador, ele cumpre em fazer com que você faça todos os pagamentos para que você não tenha nenhum tipo de ônus, né, de juros a pagar maior. Mas, estrategicamente, o contador, dificilmente ele vai fazer esse tipo de trabalho. Então, mito é um dos mais conhecidos. Entendi. Ou seja, não deixa a responsabilidade sobre o seu contador, né? Bom, mito ou verdade? Revisão tributária só para grandes empresas. Mito também. Pequenas e médias empresas, elas também pagam impostos. A diferença, às vezes, no caixa dela é maior ainda, porque o impacto acaba sendo mais imediato e, proporcionalmente, a relevância é muito mais significante. Então, total mito. Não importa o tamanho da empresa, não importa o tamanho da empresa, elas precisam estar acompanhadas efetiva. com uma consultoria. Mito ou verdade? O empresário brasileiro não confia em consultoria porque já foi enganado. Isso é verdade. Infelizmente, é um mercado onde ele realmente acontece muitas fraudes. A gente percebe assim a dor do empresário. É triste quando a gente vê isso, que ele está traumatizado porque um dia ele tentou e aí ele foi enganado. E aí é onde a gente tem que passar toda a segurança por trás daquilo, mostrar realmente o interesse genuíno para esse empresário, para que ele quebre um pouco esse paradigma de não, já fui lesado em um momento da minha vida, quase perdi minha empresa, mas é uma verdade infeliz, mas é verdade. Entendi. E a Gran traz soluções. E a Gran, ela vem para quebrar esse paradigma mesmo. A gente vem para poder fazer um trabalho sério,
estratégico, mas assim, extremamente seguro também para o empresário e a gente se mantém no mercado como nós estamos aí nesse período todo. Então, resumindo, independente, né, desse receio de ter sido enganada no passado, as empresas precisam gerir melhor seu negócio tendo uma boa consultoria. A gente identifica que a gestão, ela vai muito além das questões de lucro, das questões financeiras efetivamente da empresa. É uma preocupação de segurança jurídica, né? E, inclusive, falando em gestão, uma outra coisa que me chamou muita atenção nos Estados Unidos, que nós acompanhamos isso de perto, é a preocupação na valorização da imagem profissional. É uma forma que o americano tem de proporcionar uma experiência diferente para o cliente dele. É uma percepção de abrir portas, né, para o cliente dele e fidelizar aquele cliente. O empresário americano, ele entende que a imagem é uma ferramenta de autoridade. Ele se veste para uma experiência que traz resultado. E o brasileiro ainda tem dificuldade de enxergar o quanto a aparência influencia na credibilidade. O que você acredita, Nádia, que a gente pode agregar hoje como empresário brasileiro, focando um pouco mais na experiência do cliente, naquele primeiro contato? É aquele negócio bem básico de vendas, né? A primeira impressão é a que fica e a gente lê a pessoa nos 2 primeiros segundos dela. Seja no seu bom dia, como que você falou, às vezes é um bom dia que você falou 100 bom dias durante aquele dia, você tá tão saturado, e aí tá mal vestido, não tá no seu melhor momento. Aí a pessoa fala, nossa, se eu tô querendo talvez comprar, ou eu quero ter curiosidade de ver se funciona, e eu já tenho uma impressão negativa, imagina se eu tiver um pós-venda. Então, isso a gente viu muito nos Estados Unidos, que lá parece que o tempo inteiro as pessoas estão em atenção. Acho que pela concorrência ser muito grande, por estar todo mundo sempre também em prol do consumo, mas aqui a gente vê ainda mais, dependendo da cidade, do estado, assim, mais ainda, né? Hoje nós estando em São Paulo, é um pouco mais fácil de ter essa percepção de cliente interessado em concorrência muito desleal, mas eu acho que essa percepção assim do empresário saber, eu preciso entregar o meu melhor produto, e o meu melhor produto não necessariamente é o que está na prateleira, mas Sim. É o bom dia que eu entreguei para aquela pessoa no primeiro momento, qual foi como que eu sanei as dúvidas daquela pessoa que estava apenas com uma curiosidade e aí sucessivamente o resto acontece, né? Mas ter aparência, ter desenvoltura. E é muito bom ouvir a Nádia falar sobre esse assunto, porque além da parte tributária e financeira, né, da Gran Soluções, a Nádia é diretora comercial já com a experiência vasta de muitos anos, mais de 10 anos na área comercial. Veio de multinacional. Então, assim, quem entende de vendas, de atendimento, de KPIs, né? A Nádia, ela traz muito know-how aí nesse sentido, então vai agregar muito, fiquem bem atentos aí a todas as dicas. E trazendo esse comparativo entre Estados Unidos e Brasil, o que a gente viveu lá, o que a gente pôde identificar daquilo que é tão pouco, mas uma simples mudança, às vezes, na estratégia da empresa, vai trazer resultados absurdos. Ganham por comissão individual e sim grupo, né? O que eu acho muito legal também, muito interessante, porque estimula todo mundo a atender um cobrar o outro o tempo inteiro, né? E falar, olha, se você não estiver atendendo o seu melhor, provavelmente você não vai vender ou a gente vai ter uma reclamação e não necessariamente seja pela venda, mas pela qualidade de atendimento eles ganham. O que é mais interessante ainda, porque retorna. Se as lojas adotassem de repente essa estratégia de compartilhar comissão, talvez seria um cenário extremamente muito mais assertivo e a longo prazo traz muito mais benefícios, né? E a gente já tem um pouco mais de conhecimento assim na área comercial, principalmente, você fala, por que às vezes quando a gente sente uma dor assim, nossa, eu fui naquela loja, uma loja conhecida, né, com nome e tudo, e eu não gostei do atendimento, a gente sai de lá se perguntando, que pessoa infeliz, né? Mas ao mesmo tempo a pessoa fala, eu não ganho por comissão, ou não me valorizam, eu sou um balconista, é só para atender como se fosse um AI, e aí às vezes é melhor você automatizar do que colocar uma pessoa e a impressão do cliente lá na ponta é ser negativa, né? Porque acaba sendo a primeira. Com certeza. E para finalizar as dicas práticas sobre gestão empresarial, comparado àquilo que vimos nos Estados Unidos e podemos aplicar ao Brasil, a gente vai destacar 3 pontos muito importantes. Planejamento antes de reação, Sim. Né? Delegar
e não dominar. E medir tudo que é feito. Sim. Porque sem métricas, você não consegue avaliar resultados. Exatamente. Não é verdade? Claro, ter uma assessoria que te ajude a ter assertividade e serenidade nos resultados, porque a gente precisa lembrar que cada negócio tem uma realidade, mas todo mundo tem dores e a maioria são muito semelhantes. E o que nós fazemos aqui na Gran, por exemplo, é entender e personalizar e entregar resultados sobre medida para cada tipo de cliente, de forma nacional ou internacional que seja. Então, fica aí o convite a todo mundo conhecer um pouquinho sobre a Gran Soluções. Procura a gente aí no Instagram, @gransoluções_, e segue a gente também, que a gente passa bastante conteúdo relevante sobre a área tributária ou o que vem acontecendo no mundo atual. E aí fica o convite, repense seu modelo de gestão, porque enquanto uns ainda estão apagando incêndio, outros já estão construindo impérios, já tem toda uma estrutura de consultoria e de gestão que traz muito mais resultado. Esse foi mais um episódio do Negócios de Milhões. Se tem algo que você deve guardar de hoje o empresário que cresce é aquele que decide aprender e agir de forma diferente. Eu sou Thay Trujillo e a gente se encontra no próximo episódio para continuar construindo juntos essa jornada de sucesso e propósito. Obrigada, Nádia. Agradeço mais uma vez a sua vinda. Guardamos você com novas estratégias, novas oportunidades e espero poder agregar aí para todos os empresários que estão nos assistindo. Tem alguma coisa de interessante aí pra gente? Sempre tem, né? Mas eu agradeço o convite novamente. Fico à disposição todas as vezes que você precisar. A gente retorna aqui também. Fica o convite ao pessoal, telespectador aí também, para conhecer um pouquinho mais sobre a Gran e entender um pouco mais esse cenário que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Maravilha, pessoal. Tchau, tchau.